Vamos conversar com a Flávia Floyd, ela é advogada especialista em imigração, está lá nos Estados Unidos. Perdão, falei errado, Flávia Lloyd. Flávia Lloyd, agora falei certo, né? Falei certo, né, Flávia? A Larissa está aqui me dando bronca, porque ela que te conhece, eu acho que eu já conversei contigo uma vez, inclusive, mas seja bem-vinda aqui ao All News, perdão pelo erro aqui. Odeio errar nome, viu? Que diz que quando o repórter erra o nome, ele perde a credibilidade para falar de qualquer outra coisa que o entrevistado falou logo na sequência. Essa eu aprendi ainda cedo. Então, Flávia Lloyd está conosco. Flávia, bem-vinda, boa tarde. E aí, o direito internacional... Como é que você que acompanha essas questões de imigração tem visto isso, né? As ações tomadas pelo Trump. O Biden também tinha a sua política, né, contra essa imigração e tal. Mas agora a gente tem relatado aqui cenas como essas que a gente mostrou, de pessoas algemadas e, como disse o Sakamoto, pessoas relatando agressões também. Bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Diego. Boa tarde. Olha, essa situação nesse momento é tudo que a gente esperava. Para quem trabalha com imigração, eu trabalho com imigração há 23 anos e eu estou acompanhando, primeiramente eu passei pela primeira administração do Trump, agora estou na segunda administração e acompanhei bem de perto a campanha política do Trump. Certo? Essas ações, as ordens executivas, o foco em imigração, logo no primeiro dia, foi esperado, certo? Lógico, muitas pessoas falam, mas ele fala assim, mas ele não faz. Não, gente, estava bem claro e eu não estou surpresa, infelizmente, pelo tamanho da situação que nós estamos nesse momento. O medo, a insegurança, a pergunta no WhatsApp o tempo todo, eu posso ir ao médico, eu posso levar o meu filho na escola, eu posso sair de casa, certo? Eu estou no sul da Califórnia, só para contexto, eu estou umas 3 horas do México, certo? Aqui em Newport Beach, na Califórnia, e a tensão é muito alta. Então, e as pessoas que têm documentação também estão nessa tensão. É uma situação que eu imaginava, saberia que é possível, mas é difícil de passar. Flávia, boa tarde. Obrigado por estar participando aqui do All News. Você falou que o pessoal está chegando, as pessoas estão com receio, estão com medo, aquilo que esperava-se que acontecesse, está acontecendo de fato. A gente recebeu informações hoje de que já houve prisões, né? E está tendo toda uma operação em Chicago, que é considerada uma cidade santuário, né? O pessoal que está nos acompanhando, cidades santuários são cidades em que você tem regras, leis, né, políticas, né, de proteção aos migrantes, né? E o que acontece é que o Trump já foi para cima de Chicago, exatamente, de uma cidade santuário. Como é que está essa situação? Os locais onde os migrantes se sentiam mais seguros, agora eles não se sentem seguros em nenhum lugar nos Estados Unidos, migrantes indocumentados, digo? Boa tarde, Leonardo. Infelizmente, essa é a realidade. Por quê? Parte das ações executivas foram várias. Uma delas é exatamente sobre as cidades e estados santuários. E agora o governo federal vai controlar o envio de dinheiro e a parte do dinheiro federal que vem para os estados, se essa cidade for uma cidade santuário, um estado santuário, eles vão diminuir as verbas. Então, a questão vai doer no bolso do estado, vai doer no bolso da pessoa que mora nesse estado. Então, para conseguir convencer esse estado a mudar as suas políticas públicas, essa é a maneira que a ação executiva, uma das ações executivas que foram assinadas, lida exatamente com isso. Certo? Agora, as escolas, os hospitais estão colocando diretrizes para como explicar e como ajudar as pessoas nesse momento, mas a realidade hoje de manhã uma pessoa me mandou no WhatsApp, eu tenho uma consulta no médico hoje, será que eu vou? Então, o fato do psicológico da pessoa, o medo de sair de casa é tão impactante quanto as regras e quanto as ações. Esse final de semana foram mais de 1.000 pessoas detidas. Certo? Pessoas com documentação estão sendo detidas e têm que provar que tem documentação. Cidadão americano está sendo detido, certo? Porque o profiling, né, aquela questão, você não tem cara de americano, vamos deter você, vamos fazer perguntas depois, é uma realidade que está acontecendo. Então, tem uma questão psicológica e tem uma questão jurídica. E, infelizmente, as ações do governo detendo pessoas com estados legais, lógico, um parênteses, isso é importante que eu não quero aterrorizar as pessoas também, essas pessoas que conseguiram provar o seu estado legal aqui nos Estados Unidos foram soltas, certo? Mas só o fato
de você colocar um cidadão americano, uma pessoa com visto de investidor, numa cela e perguntar o seu status depois, é uma sensação de engessamento dessas pessoas e de falta de liberdade, de expressão, de comunicação, de movimento. Acho que essa é a sensação e está sendo bem efetivo, infelizmente. Flávia, você pode explicar um pouco para nós como é que funciona o processo de deportação aí nos Estados Unidos? Porque está se discutindo muito isso aqui no Brasil. Esse avião de deportados já estava previsto, o Trump está fazendo barulho com isso. Se deportam as pessoas sempre algemadas dessa forma, pela mão e pelas pernas. O Biden também fazia isso, não fazia. Como que é a regra aí nos Estados Unidos? O quão humana ou desumana ela é? Olha, a maioria dessas pessoas, quando a pessoa passa por um processo de deportação, muitas dessas pessoas nunca foram presas. Muitas dessas pessoas, dependendo de onde você está, você é detido, você é colocado num centro de imigração e muitas pessoas que eu conheço nunca tinham tido um contato com a polícia ou com alguma agência governamental onde a sua liberdade foi afetada. Então já é um processo traumático. Mas, segundo, uma das ações executivas que o governo Trump assinou é acelerar as deportações, certo? Para responder a sua pergunta. Então, para quem está com menos de 2 anos nos Estados Unidos, que seria o que se chama expedited removal, ou seja, deportar você mais rapidamente. Então, esse processo vai ser acelerado para colocar as pessoas que estão aqui há menos de 2 anos sem status legais, sem uma questão de audiência, sem uma questão de um processo jurídico que outras pessoas têm. Então, já começa com a possibilidade de deter essas pessoas porque estão aqui há pouco tempo. Nos centros de detenções e deportação, a prática é, se você não é um criminoso, uma pessoa que é um perigo à sociedade, vamos dizer assim, a questão da algema, a questão de você ser maltratado, como o Leonardo mencionou, não é praxe. Certo? Não é praxe. Eu acho que o governo está fazendo o seguinte, eles querem mandar uma mensagem, certo? Com a Colômbia ontem, com o Brasil, com outros países, agora estava assistindo a CNN, estava mencionando o pessoal chegando na Guatemala, isso é uma mensagem, e para desumanizar as pessoas também, certo? Que essas pessoas são menos do que outras pessoas aqui dos Estados Unidos. Então, essa imagem de algema, de machucar, de diminuir, é para colocar realmente essa divisão de que você é menos que outras pessoas. Então, as regras estão mudando, mas também a percepção, o que eu estou falando muito é do psicológico, da imagem, do impacto disso nas pessoas. E isso, a administração do Biden, que também tinha muita deportação, para contexto, gente, o Obama foi o Deporter Chief, né, a pessoa que mais deportou pessoas aqui nos Estados Unidos. A administração do Biden também foi bem linha dura na fronteira. Agora, o Trump está com não só uma retórica, mas ações inconsistentes a violações de direitos humanos e de humanidade, decência e respeito ao próximo. Doutora, eu vou pedir para a senhora continuar com a gente. Posso só completar, Diego, Pode, rapidinho? pode. Eu chamar o intervalo, mas dá tempo de mais um. Flávia, é que o objetivo dele é humilhar. Por quê? Para quê? O que ele ganha politicamente com isso? Olha, os imigrantes pagam 579 bilhões de dólares em impostos. 3,7 milhões de empreendedores nesse país são imigrantes, tá? Então, certo? Nós somos parte da sociedade, da fábrica desse país. A única pessoa que era americano de verdade era o Native American, que seria o índio, certo? Esse é o dono dos Estados Unidos. O resto, todo mundo é imigrante ou veio de outro. Então, essa política nacionalista, essa política nós contra eles, certo? Eles estão aqui. Se vocês olharem as ações executivas e a linguagem que é utilizada, a invasão dos alienígenas, e realmente esse é o termo, a invasão do alienígena, a invasão da fronteira, para essa noção que se você não for o que é
o americano, que seja esse conceito de americano, você simplesmente não é não é parte da fábrica da sociedade e você não pertence. Então, realmente é um momento muito difícil. Depois de 26 anos nesse país, eu nunca imaginava que a gente fosse chegar a esse ponto. E não é a questão de crime, imigração legal. Existem processos, existem sistemas, e sim, tem situações onde a pessoa tem que ser deportada, tem situações que a pessoa tem que ser detida, existem regras, certo? Mas daí a você levar para um outro nível e desumanizar as pessoas é uma campanha política, é uma metodologia e realmente há um número muito grande de pessoas que compraram nessa ideologia trumpista. Flávia, a gente tá falando, você falou de alienígena, essa palavra é interessante porque eu queria explorar um pouco com isso. Qual que é o biotipo que tá sendo procurado neste momento? Porque a gente está vendo ações de agências, interagências, FBI, agência de drogas, agência de álcool e tabaco, várias agências. Pois bem, mas o alvo. Como é que as pessoas param migrantes? Como é que as pessoas vão atrás? Eles estão indo atrás de qualquer bairro, de bairros ricos, porque também tem migração, pessoas indocumentadas em bairros ricos, no Upper East Side, no Upper West Side em Nova York, em Orange County, na Califórnia, né? Ou o pessoal está indo principalmente atrás de pessoas que têm o biotipo latino-americano, negro, árabe, asiático, em bairro pobre? Porque aí é uma questão seguinte, que tipo de imigrante que eles estão caçando? Exatamente, exatamente. O biotipo latino, o biotipo ou do Oriente Médio, enfim, você não se encaixa no padrão XYZ, certo? Então, e nos bairros pobres, nas localizações onde tem concentração de imigrantes, fábricas, na verdade, todo lugar onde tem emprego que o americano não quer fazer, ou que não quer trabalhar, então aí a gente tem o enforcement, né? As pessoas atrás dos imigrantes. Então, essa é a questão. Um exemplo aqui, uma dessas pessoas que foram detidas, com quem eu falei, ele é da Espanha, está no visto de investidor, riquíssimo, e foi detido por quê? Porque ele tem um biotipo latino, vamos dizer assim, foi detido, foi solto, porque está aqui no visto de investidor de um país europeu, mas a aparência, certo? Colocou ele dentro de uma caixinha, isso é o problema. E uma dessas ordens executivas, um parênteses aqui, essas ordens executivas serão questionadas no sistema judicial, estão sendo questionadas no sistema judicial, mas a questão é, você coloca numa caixinha primeiro, depois faz as perguntas, certo? Então, agora, uma das ações executivas linka as agências governamentais estaduais e as agências federais. Então, a polícia estadual, a polícia das cidades poderão trabalhar com imigração. Esse é um problema sério. Isso é um problema sério, porque você está liberou geral, vamos dizer assim, na minha época se falava liberou geral, você tem uma aparência X, vamos perguntar o seu status, vamos deter você e depois a gente resolve. Então, a questão social, a questão econômica, certo? E a questão da aparência que você se enquadra, coloca a pessoa numa vulnerabilidade maior, infelizmente.